O homem desmaiou no cemitério. Quando abriu os olhos outra vez, descobriu que havia voltado para a própria infância. Para salvar a mãe, que entrou em depressão e morreu depois que o pai foi embora, Thomas abriu imediatamente a gaveta do pai, na esperança de encontrar alguma pista. A partir daquele dia, ele passou a observar cada passo do pai em segredo, até que, certo dia, o pai finalmente deixou escapar um detalhe suspeito. Uma mulher desconhecida ligou para ele. Mesmo assim, o pai disse à mãe que era apenas um assunto de trabalho. Ninguém sabia o que os dois haviam conversado naquela ligação. Pouco depois, o pai comentou que iria pescar. Thomas desconfiou de que a pescaria era apenas uma desculpa para encontrar alguém. Por isso, insistiu em ir junto. Para sua surpresa, o pai aceitou sem hesitar. No fim, os dois realmente foram pescar no campo. Naquele momento, Thomas percebeu que talvez tivesse pensado demais. Aproveitando a oportunidade, ele resolveu conversar com o pai. O pai contou que trabalhava costurando roupas para outras pessoas, mas na verdade, nunca gostou daquele trabalho. Continuava ali apenas porque precisava sustentar a família. Também confessou que nunca amou de verdade a esposa, nem a profissão que levava. Durante todos aqueles anos, jamais conseguiu ser realmente feliz. Essas eram palavras que Thomas nunca tinha ouvido da boca do pai. Mesmo investigando sem parar, ele não encontrou nenhuma prova de que o pai tivesse sido infiel. Então, por que justamente naquele ano ele resolveu ir embora? Era evidente que ainda existia algum segredo escondido. Além de investigar o pai, Thomas também precisava continuar frequentando a escola. As aulas pareciam infantis demais para alguém com a mente de um adulto, mas havia uma pessoa que ele jamais conseguiria ignorar. Era a garota por quem tinha sido apaixonado no passado. Durante as aulas, ele passava o tempo desenhando o retrato dela. Dessa vez, o professor percebeu e o repreendeu por não prestar atenção na aula. Thomas perdeu a paciência e respondeu ao professor. Como consequência, acabou sendo expulso da sala. Não demorou muito para que a história se espalhasse pela escola inteira. Quando a garota soube do ocorrido, em vez de ficar irritada, ela achou que Thomas desenhava muito bem. Foi assim que os dois começaram a se aproximar cada vez mais. O Thomas tímido e inseguro de antes agora era confiante e comunicativo. Já a garota, apesar da pouca idade, era bastante madura. Aos poucos, ela acabou se encantando pela personalidade dele. Na hora da despedida, foi ela quem tomou a iniciativa e lhe deu um beijo. Depois disso, os dois já não ligavam para os olhares das outras pessoas. Depois da escola, sempre voltavam para casa juntos ou saíam para passear de bicicleta. Certo dia, a garota convidou Thomas para ir à sua casa e pediu que ele a ensinasse a desenhar. Enquanto Thomas explicava tudo com atenção, ela não conseguia tirar os olhos dele. De repente, a garota segurou delicadamente a mão dele, mas Thomas a afastou imediatamente. Afinal, embora tivesse o corpo de uma criança, sua alma já passava dos 50 anos. Ele nunca enxergou aquela garota como um interesse amoroso. Só havia se aproximado dela para compensar um arrependimento do passado. Ao deixar a casa da garota, Thomas teve a sensação de que tudo aquilo já não fazia mais sentido. Foi então que percebeu uma verdade. Nem sempre a pessoa que perdemos é aquela de quem mais sentimos falta. Naquele instante, quem ocupava seus pensamentos era sua esposa e suas duas filhas. Então, ele encontrou um telefone e ligou para a esposa. Mas assim que a chamada foi atendida, ouviu a voz de uma menininha. Naquela época, ela tinha apenas 10 anos. Thomas contou que no futuro eles se casariam e teriam duas filhas. Só que a menina pensou que ele fosse maluco e desligou o telefone na mesma hora. Com o passar do tempo, a saudade da família só aumentava. Tudo o que Thomas queria era voltar para sua própria época. Por isso, ele retornou ao cemitério, fechou os olhos e implorou para voltar. Mas por mais que tentasse, nada acontecia. Foi então que ele se lembrou de um romance de ficção científica que havia lido. No livro, dizia que viajar no tempo existia para mudar o destino. Naquele instante, Thomas finalmente compreendeu por que havia voltado ao passado. Tudo aconteceu porque ele nunca conseguiu deixar de sentir falta da mãe. E ela acabou morrendo porque o pai foi embora sem dizer uma única palavra. Depois disso, ela mergulhou rapidamente na depressão e acabou perdendo a própria vida.